Velho, burro e ultrapassado. Não tem mais condições do Vanderlei Luxemburgo ser treinador do Corinthians. Será que essa afirmação, que com certeza você já ouviu de algum influencer ou de repente de algum jornalista do meio esportivo, será que isso realmente é verdade? O Luxemburgo não tem mais condições de trabalhar no meio esportivo? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje e eu já te adianto. Você vai sair desse vídeo assistindo ele até o final com uma cabeça completamente diferente sobre o Vanderlei Luxemburgo. Vamos lá, roda a vinheta, diretor. Salve galera, tudo tranquilo? Tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde canal, esse canal que é meu, é seu, é nosso. E hoje a gente vai falar sobre o Vanderlei Luxemburgo. Parabéns você, torcedor do Corinthians. Venceu ontem o Estudiantes pela Copa Sul-Americana. Um jogo muito bom ali por parte do Corinthians. Podia ter sido melhor? Podia. Mosquito podia ter feito aquele gol? Sim, poderia. Mas eu fiz a minha fezinha que o Corinthians ia vencer e por isso eu consegui faturar uma boa grana no jogo de ontem. Você sabe aonde? Né? Lá na PagBet. E você também precisa aproveitar a promoção da PagBet, onde com apenas R$1 você já pode começar a fazer as suas apostas no seu time de coração e claro, em qualquer outro jogo do Campeonato Brasileiro ou campeonatos internacionais que tá voltando aí também, né? Então o que você faz é o seguinte, tem um link aqui ó no primeiro comentário fixado, onde você vai lá, se cadastra na PagBet. O cadastro é super simples, você vai ter as melhores odds do mercado. Se você tiver qualquer dúvida, os caras têm suporte online humanizado para te atender, ou seja, ninguém vai te deixar na mão, diferente do Mosquito que ontem isolou aquela bola e deixou, claro, quem apostou que ia ser goleada bem na mão. Então você não dá essa mancada, corre lá na PagBet agora, faz a sua fezinha porque hoje tem mais uma vez jogaços aí pela Sul-Americana e também pela Copa Libertadores da América. E é isso aí, meu amigo, corre lá agora na PagBet, faz o seu cadastro porque lá não tem erro, acertou? Tá pago. E claro que antes da gente seguir pro vídeo aqui, eu tenho que pedir pra você que se você não tá inscrito, se inscreve agora aqui no canal e também arrebenta o botão do like aí pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? E quem não entrega, na verdade, são os jornalistas que deram uma opinião sobre o Vanderlei Luxemburgo desmedida, descabida. Muita gente da mídia crava que o Vanderlei é um cara ultrapassado, que os conceitos dele já ficaram no passado, não faz mais sentido manter o Vanderlei Luxemburgo num time de elite. Isso é verdade? Bom, a gente pode dividir isso em duas partes, tá? A primeira, ninguém questiona a história do Luxemburgo. O cara venceu o Campeonato Brasileiro 5 vezes, fora outras tantas taças, treinador do Real Madrid, seleção brasileira, o Luxa tem história. O pô fechou, de história ninguém discute. Um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro, quiçá mundial. Luxa sabe muito de bola. Só que é claro, o tempo passa pra todo mundo, mas eu nunca ouvi dizer que experiência é um problema. Existem conceitos novos na bola? Pra caceta, o futebol muda, é dinâmico, é óbvio, o Luxemburgo tem razão quando ele fala, olha, muita coisa do que se traz hoje apenas mudou a nomenclatura, e isso é verdade, mas mudou a nomenclatura porque o futebol passou a ser mais estudado, isso passou a receber alguns termos acadêmicos, porque o futebol, como qualquer outro esporte onde entra muito dinheiro, isso acontece por exemplo no beisebol, na NFL, na NBA, tudo passa a ser estatística, quantas cestas esse cara faz, quantos de repente lançamentos esse faz, esse quarterback faz, ou de repente quantas rebatidas, quantos lançamentos esse cara aqui faz no beisebol. Isso acontece, a gente traz aí os estudos, as estatísticas de outro esporte pro futebol, que é o esporte mais popular do mundo, e hoje tudo passou a ser muito estudado, e esses conceitos que o Luxemburgo tem razão sim, alguns ele trouxe pro futebol brasileiro, talvez ele, é claro, o Luxemburgo não estudou fora pra isso, mas o Luxemburgo criou esses conceitos por, como que eu posso dizer, genialidade de treinador mesmo que ele tinha pra época dele, é um cara de vanguarda que trouxe realmente ali algumas novidades pro esporte. E o Luxemburgo faz parte dessa modernização do futebol, aliás, fez parte dessa modernização do futebol. Para vencerem os times do Luxemburgo, outros treinadores tiveram que se preparar melhor, porque a qualidade do jogador passou a não ser o mais relevante apenas. É preciso também organizar o time, assim como a gente vê que acontece no futebol mundial. Dito isso, a gente tem bem definido que de história o Luxemburgo é picas, ninguém duvida disso, ele sabe muito de bola. Só que hoje o Luxemburgo é tratado por muitos como um cara ultrapassado. E aí você vai me dizer, ora, mas o Luxemburgo não tem
feito mais um trabalho campeão. É bem verdade. Faz tempo que o Luxemburgo não levanta uma taça relevante. Mas é bem verdade também que o Luxemburgo tem oscilado entre bons e maus trabalhos porque o nível melhorou, o nível subiu. O Luxemburgo sobrava porque os outros, é claro, eram muito ruins. E os outros agora estão no nível do Luxemburgo, outros um nível acima. Acontece, o Luxemburgo pode não ser o melhor dos treinadores hoje, mas ele tá muito longe de ser um cara descartável, de ser um cara ultrapassado. Ele tá a 14 jogos invictos com o Corinthians. O Luxemburgo chegou à semifinal da Copa do Brasil. O Luxemburgo está a um empate de chegar à semifinal da Copa Sul-Americana. E a gente tá falando de um Corinthians que, quando contratou o Luxemburgo, a grande preocupação era: o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Pois é, meus amigos, mas tem gente que não consegue abrir mão da própria opinião e isso me deixa completamente emputecido. Porque futebol não é sobre jornalista, não é sobre youtuber, não é sobre influencer. Futebol é sobre futebol, meu amigo. E a gente tem que abrir mão das nossas opiniões. Se você me perguntasse lá atrás, olha, você quer o Luxemburgo no Corinthians? Olha, eu acho que não vai dar certo, né? Não dá mais pro Luxemburgo. Eu pensava dessa forma. E o Luxemburgo chegou, malhou e construiu um bom trabalho no Corinthians. O Luxemburgo tá a 14 jogos invicto, semifinal de Copa do Brasil, um empate de semifinal de Copa Sul-Americana e ele não está na zona do rebaixamento, tá a 3 pontos do Santos. Isso é verdade, mas tem um jogo a menos. E o Corinthians tem mais qualidade do que muita equipe que tá na zona de rebaixamento. E eu não digo qualidade individual, eu digo qualidade como time. Só que é muito fácil não mudar de opinião, porque os caras não querem analisar o trabalho do Luxemburgo. Olha, o Corinthians, vamos ser sinceros aqui, tá? Não é um time fantástico, tem mais qualidade que quem tá na zona de rebaixamento, mas não tem mais qualidade do que os times que estão brigando lá em cima. O Corinthians é um time de mediano pra ruim, é um time pra ficar mesmo entre oitavo e 12º na tabela, brigando ali entre a parte de cima, o final da parte de cima e o começo da parte de baixo. Essa é a realidade do Corinthians. Você tá duvidando? A gente pode dar uma olhada. Eu não vou bater nome por nome, mas olha os laterais do Corinthians. O Corinthians tem o Fagner e o Fábio Santos, são jogadores velhos. Tá? São jogadores veteranos. Eles não podem jogar todos os jogos pelo Timão, oscilam por conta do físico, que já não é mais o mesmo. A defesa do Corinthians, você tem Gil, o Bruno Mendes tem jogado lá de lateral, até por conta do Fagner, e aí você tem o Murilo, que é um bom zagueiro, mas é jovem ainda, inexperiente. Tem o Caetano também, enfim, mas não é uma zaga fantástica, é uma boa zaga. E tem o Cássio, que esse é craque, esse não se discute. Quem discute o Cássio é maluco. Essa zaga, essa linha defensiva é a melhor do Brasil? Não é, né? Você sabe que não é. Olha a volância do Corinthians, ali os volantes, os meio-campistas de opção defensiva. O Corinthians tem Juliano, tem Maicon e tem agora o menino Moscardo, que tá surgindo muito bem, tem 17 anos. Então assim, o Fausto Vera, que não tá jogando nada, vamos falar essa verdade aqui, Fausto Vera tá decepcionando bastante nessa temporada, mas acontece, jogadores oscilam mesmo, tá tudo bem. Então assim, eu olho pra você e digo, é um meio campo fantástico do Corinthians defensivo? Não é, né? Esse meio campo ali, que faz essa transição, box to box, não é mesmo? Na linguagem moderna, não é um meio campo tão enchedor de olhos assim. Aí depois você tem ali na frente o Renato Augusto, um jogador mais velho, pô. Jogador velho, Renato Augusto. Infelizmente, é um gênio, craque da bola, joga muita bola, mas não tem condições de jogar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí depois você olha os pontos que já tem, perdeu o Roger Guedes, aí perdeu o Adson também. O Corinthians tá contando com o Mosquito, que é o cara que entra aí e resolve alguma coisa. A torcida tá cobrando a entrada do Wesley, como se o Wesley fosse a salvação do mundo. É um bom jogador, um menino ousado. Eu gosto de jogador desse tipo que parte pra cima, sabe? Ao estilo Pulisic mesmo, tô nem aí, eu vou driblar, não sei se eu vou acertar ou vou errar, mas eu vou partir pra cima e eu gosto dessa ousadia. Acho que o Wesley tem que ser usado mesmo. Mas olha isso, olha o Yuri Alberto, pô. O atacante que o Luxemburgo tem é o Yuri Alberto. Gente, o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, o Yuri Alberto. O menino novo toma um licor de Cacau Xavier. Precisa de mais vontade, mas bate a bola no gol, pelo amor de Deus. Dá um murro na cara de algum zagueiro. Oh, meu Deus, que menino tranquilo. Sabe, pelo amor de Deus, Yuri Alberto. Não tem condições. Aí tu olha e fala assim pra mim, qual é o treinador que vai chegar no Corinthians, vai pegar esse time e vai fazer o quê? Não tem muito o que se fazer, meu irmão. É isso. Aí o Corinthians joga retranqueiro e vai jogar no ataque com quem? Vai jogar pra cima com quem? Vai depender do Renato Augusto toda hora como, gente? Aí chegou o Rojas aí agora. O cara nem chegou, já machucou. Lá no Racing ele tinha essa fama de um jogador que se machuca constantemente. Chegou um zagueiro agora, o Veríssimo, que veio de uma lesão que ficou muito tempo afastado. Então, o time do Corinthians não é um time fantástico. O trabalho do Luxemburgo de estar 14 jogos invicto com essa equipe é um baita trabalho. É um baita trabalho. Nos últimos 14 jogos, o Luxemburgo teve uma derrota. Perdão, eu falei 14 jogos invicto o vídeo todo, mas nos últimos 14 jogos, teve uma derrota pro São Paulo.
O jogo que eliminou o Corinthians da semifinal da Copa do Brasil pela diferença de um gol. Que eu, São Paulino, admito depois de ver o vídeo, bateu na mão do Lucas. O São Paulo passou porque contratou o Lucas Moura. Se fosse depender do Rames, nem entrou em campo naquele jogo. Se tivesse entrado, não faria diferença. O time do São Paulo tem extrema dificuldade. Quem acabou com o jogo foi o Lucas Moura. Se assistiu, eu assisti, a gente viu esse jogo. O Luxemburgo errou nesse jogo, depois ele consertou o time? Pode ser, e faz parte um treinador errar e acertar também. Mas eu digo aqui, não tem a menor sombra de dúvida, 90% desses jornalistas de camisetinha social e gravatinha falariam horrores de nossa, como ele faz um bom trabalho com um elenco tão limitado. Se fosse um técnico português, se fosse lá o Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira estivesse fazendo o trabalho do Luxemburgo, estariam batendo pra nossa, que gênio! Nossa, como é gênio da bola! Pelo amor de Deus, gente! O trabalho do Luxemburgo não é fantástico? Não, mas está muito, muito longe de ser ruim. Quem chamou o Luxemburgo de ultrapassado estava errado. O Luxemburgo não está ultrapassado. Ele pode não sobrar hoje, não ser o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, pode não estar, inclusive, no top 5 de melhores treinadores trabalhando no campeonato. Mas ele merece sim terminar o trabalho no Corinthians e nem de longe ele deve ser um treinador questionado como o trabalho dele é ruim. Não é ruim. O time do Corinthians não é fantástico. O time do Corinthians não é bom. É você olhar o trabalho do Dorival no São Paulo. O time do São Paulo não é bom. O trabalho do Dorival é muito bom no comando do São Paulo. Mas é claro que você não vai ver ninguém questionando o trabalho do Dorival Júnior, né? Porque ele acabou de vencer 2 títulos grandes, a Libertadores, a Copa do Brasil, chegou a uma outra final. É um treinador que vive o seu melhor momento. Mas se você olhar a história, o Dorival não tem 1/3 da história do Vanderlei Luxemburgo. O que vale é o momento? Beleza, o momento do Vanderlei é muito bom. E o Corinthians tem que investir sim na Copa Sul-Americana. Ah, mas tem que ver se não vai cair no Campeonato Brasileiro. Tem que jogar todo jogo, meu irmão. São 4 jogos que o Corinthians tem a chance de ser campeão da Copa Sul-Americana. Se empatar contra o Estudiantes, está na semifinal. São 2 jogos e mais um para final. Olha, se o time do Corinthians não conseguir fazer 4 jogos a mais, então pode mandar todos esses caras embora. Porque não é um absurdo, não tá falando, olha, vocês vão ter que jogar que agora são mais 38 jogos. Não, pô, são 4 jogos. Tem a volta do Campeonato Brasileiro, o retorno, e tem mais 4 jogos pra conseguir um título nessa temporada. Pode não ser campeão? Pode não ser campeão. Pode cair na semifinal? Pode cair na semifinal. Mas é preciso entender que o trabalho do Vanderlei está sendo bem feito e o Corinthians tem totais condições de jogar as 2 competições porque não são muitos jogos a mais. A gente não tá falando aqui que é uma maratona. São mais 4 jogos. Empatou na Argentina, que é ali do lado, vai pra semifinal. Se conseguir vencer um desses próximos 2 jogos da semifinal, pronto, vencendo com uma diferença considerável, venceu um, empatou outro fora de casa, tá tranquilo. Chegou na final, tem a chance de conquistar um título internacional na temporada, um título importante que é da Sul-Americana. E eu, São Paulino, meu São Paulo tá na Sul-Americana. Torço pro Vanderlei Luxemburgo conseguir, não porque, olha, vou ficar feliz se o Corinthians ganhar, mas é pra calar a boca desse monte de jornalista imbecil, de influencer, de youtuber imbecil, que simplesmente se apegam à sua opinião. Cara, não é porque eu dei opinião que o trabalho do Luxemburgo, que ele não podia mais trabalhar, que ele estava ultrapassado, qualquer coisa do gênero, que você não vai ver a realidade, cara. Solta a tua opinião. O cara se preocupa mais hoje em defender a opinião dele do que em olhar o que tá acontecendo. E o que tá acontecendo é bem simples. O Luxemburgo tem feito um bom trabalho. Fala merda em coletiva? Fala merda pra cacete. Devia aprender a falar só as coisas certas? Devia. Mas o que importa aqui é futebol. E o futebol, falando do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, tem sido bem feito no Corinthians. É o que dá pra se fazer. Outro treinador podia fazer um pouco melhor? Podia, como outro também podia fazer um pouco pior. O Luxemburgo tá fazendo um bom trabalho, é preciso se respeitar. Em 14 jogos com o time do Corinthians, que não é fantástico, ele tem apenas uma derrota, num jogo que eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. E isso é importante sim. É claro que essa é a minha opinião, um pouco até exaltado, confesso. Me desculpem se em algum momento eu elevei o tom de voz, mas é porque eu precisava desse desabafo falando sobre o Luxemburgo, que tem feito um trabalho bacana. Mas você discorda de mim? Você quer conversar sobre isso? Então vamos trocar essa ideia, eu e você, beleza? Faz o seguinte, comenta aqui agora qual a sua opinião, sua avaliação do trabalho do Luxemburgo e da opinião dos jornalistas também sobre o trabalho dele. Aí aqui eu troco ideia com você nos comentários, beleza? Não esquece de deixar aquele like no vídeo, que é importante também, você ajuda a gente. E se você quiser ver um outro vídeo aqui do canal, você viu a treta que já deu entre o Jorge Jesus e o Neymar lá na Arábia Saudita, no Al Hilal lá? Pois é, clica aqui, ó, aqui, que eu te conto melhor o que tá acontecendo, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.